Notas. Vidas negras importam. A minha caligrafia, a minha esgrima nessa rede não me define. Machado Banto. Notas de escurecimento gerações. Bem-vindas, bem-vindos. Já começo, eu ofereço essa conversa para Jader Nicolau Júnior. E sempre lembrando que nós temos essa parceria com a nossa web rádio. Todas as terças e quartas-feiras, esses nossos programas, essas nossas conversas, elas são retransmitidas pela nossa web rádio. Terças-feiras, às 20 horas e quartas, às 17 horas. E é isso. Chamamos para a roda uma conversa muito boa, muito importante com Abílio Ferreira. Vamos lá, Abílio, por favor, vem aqui. Bem-vindo, querido. Eu agradeço demais esse convite aqui, essa oportunidade de bater um papo sobre esse assunto que nos apaixona, né? E que nos move, e é a razão da gente estar por aqui nessa passagem. Obrigado. Legal. Abílio, por gentileza, se apresente, conte quem é você, de onde você está falando, todas as coisas assim, para a gente começar a conversar. Perfeito. Eu sou aqui de São Paulo, né? Eu nasci em São José do Rio Preto, mas com 1 ano de idade minha família desceu para Campinas. São José do Rio Preto é no norte do estado, né? Uma região quente ali do estado de São Paulo. Minha família provavelmente desceu, como a maioria de nós, né, das nossos ancestrais, nossos antepassados, desceu ali do Nordeste, do litoral do Nordeste, passou por Minas Gerais e atravessou o Rio Grande, que é o rio que faz o limite entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, atravessou o Triângulo Mineiro ali, atravessou o Rio Grande e aportou em Riolândia, que é a última cidade do estado, ali na margem paulista do Rio Grande. E depois de lá, foram para São José do Rio Preto, onde eu nasci, depois para Campinas. Agora, inclusive, esses trabalhos estão acontecendo em Campinas ali, de mapeamento do território, né? Campinas Negra, tá bem maduro esse trabalho ali, da vereadora Guida, pessoal do João do Dito Ribeiro ali, da Fazenda Roseira, estão mencionando territórios, inclusive, que a minha família povoa ali, né? Que é a Vila Costa e Silva, que tem uma grande quantidade de população negra ali. Mas com 5 anos eu já estava aqui em São Paulo, né? Aqui nas margens do Tamanduateí, né? Ali na divisa de São Mateus, São Paulo, com Santo André. Então, da margem do Rio Grande para a margem do Tamanduateí. E ali eu passei 4 décadas da minha vida, pouco mais de 4 décadas, e, e ali se deu o meu contato com esse sujeito negro que a gente hoje, que hoje já está bastante consolidado, né? Mas nesse momento da pré-adolescência, eu vivi o que todo negro, sobretudo esses negros mestiços, assim como eu, indígena, português, descendente de africanos, que a gente vive aquela crise de identidade, né? Mas eu fui adolescente nos anos 70, então eu presenciei toda, sentia, de alguma maneira chegaram até mim as informações sobre o movimento negro, né? Os, a luta pela independência dos países africanos, a campanha pelos direitos civis nos Estados Unidos, chegava por meio da música, sobretudo, né? E por meio dos bailes blacks dos anos 70, né? Que a gente, então, aqueles primeiros contatos assim começa a despertar um orgulho de ser negro, né? Que por meio dessa sociabilidade.
E eu caminhei um pouco mais pela margem do Tamanduateí e fui parar na Vila Prudente, na Vila Alpina, para estudar no Senai, né, com 14 anos. Ser torneiro mecânico, ser operário especializado naquele momento, meados dos anos 70, era o top, né? Assim como hoje é você ser um profissional de TI, né, de tecnologia da informação, naquele momento, metalúrgicos do ABC, toda aquela coisa. Então, fiz Senai e fui trabalhar na rua Florencio de Abreu, no centro da cidade, numa loja de plástico industrial. E ali foi decisivo. Ali mudou minha vida essa experiência de trabalhar na rua Florencio de Abreu. E aqui eu já vou traçando uma experiência que, para mim, determinou o meu projeto literário, meu projeto estético, que é o território paulistano, né? Então, eu trabalhava na Florencio de Abreu, tinha 17 anos, e subia a Florencio de Abreu, passava pelo Largo São Bento, né? E me deparava ali com um grupo de negros reunidos, fazendo ali mula, né? Que costuma dizer na linguagem popular, fazendo uma mula ali na Rua Boa Vista. O Itaú, ali era a sede da matriz do Itaú, e o Itaú contratava muitos negros. Era o banco, acho que era o único banco que contratava negros e em grande quantidade. Então ficava aquela reunião aquela negrada ali na Rua Boa Vista, e me chamava muito a atenção aquilo, né? Aí subia um pouco mais pela Rua São Bento, né? Passava ali pela Praça Antônio Prado, o antigo Lago do Rosário, com informações que eu não tinha ainda nesse momento, né? E alcançava a Praça do Patriarca. Ali na sexta-feira, no final do dia, 18h30, 18h30, a partir das 19 horas, acontecia o footing, né? Nos anos 70, para quem é da minha geração, vai lembrar que da Praça do Patriarca, ali de onde é a prefeitura hoje, até o MAP, né, Teatro Municipal, era um transeter, né, de uma negrada vendo e sendo vista, um desfile, né? Eu estou dizendo footing, porque footing é um termo utilizado na cidade do interior, né? Tem aquela praça, então as moças dão uma volta num sentido e os rapazes circulam no sentido contrário para paquerar, né? Enfim, o acontecimento numa cidade pequena do interior é o footing, né? E acontecia esse footing ali no Viaduto do Chá. Ali a gente tinha, temos que lembrar que não tinha nem FM, nem o transistor da FM tinha sido inventado ainda. As emissoras de rádio era AM, né? É, ainda se ouvia fita cassete, né? A partir dali muita coisa mudou de maneira muito rápida, muito veloz, e nós estávamos diante de em plena ditadura militar. Então, as informações não circulavam como circulam hoje, a globalização não havia acontecido. Então, a gente se informava da vida negra da cidade no Viaduto do Chá. Ali a gente recebia os flyers, hoje chama flyers, né? Naquele momento chamava filipeta. Então, o pessoal que fazia bailes, né, das equipes de música mecânica, distribuíam suas filipetas, informando os bailes que iam acontecer. Então, na sexta-feira, no Viaduto do Chá, a gente sabia dos bailes que iam acontecer naquela mesma noite e também no sábado e no domingo. E também ficavam sabendo de outras coisas subversivas, né? Tinha o jornal Versus, que era distribuído ali, né? Tinha o Árvore das Palavras, que era a atuação do movimento negro querendo arregimentar aquela juventude frequentadora de bailes para as causas negras, né? Não foi por outro motivo que o Movimento Negro Unificado foi lançado em 78 na escadaria do Teatro Municipal. Escolheram ali justamente para chamar a atenção, porque era um local já frequentado pela juventude negra, né?
Então, a ideia era ocupar aquele espaço e muita gente ficou sabendo, presenciou e se aglomerou em torno ali da escadaria por conta daquele acontecimento diferente que estava acontecendo ali. Aqueles negros fazendo discurso político, né? Fazendo exigindo a soltura do Mandela, né? Protestando contra o mito da democracia racial e coisas por aí, e distribuindo aqueles panfletos subversivos, né? É, e sendo observados pela, pela polícia, né? Pela inteligência do regime militar, que observava essa movimentação com muita preocupação. Né? Hoje nós sabemos, por meio de pesquisas em arquivos do ICOD e tal, que muitos desses militantes estavam sendo observados, né? E fotografados, enfim. E ali eu comecei a ter contato, então, ali virou minha cabeça, né? Ali, aquele cara que tinha feito o Senai, aquele jovem que queria fazer engenharia mecânica, né? Que trabalhava na área industrial, começou a se sentir incomodado com a repetição do trabalho na indústria, né, com a falta de liberdade para criar, para se expressar, inclusive por meio da estética, né? Você usar o seu cabelo black, você, né, enfim, conversar sobre assuntos que, que, que lhe interessavam e tal. Então, ali eu comecei a achar um outro caminho, né? A partir dali, eu fui buscar informação, prestei um concurso público, comecei a frequentar a Biblioteca Mário de Andrade, como a maioria dos intelectuais de São Paulo fizeram, né? Emprestar livro na Biblioteca Circulante da Mário de Andrade, que era, você podia emprestar 2 livros a cada 15 dias, né? Então, tive acesso aos clássicos, é uma biblioteca muito, um acervo muito rico e variado da Mário de Andrade. Fui estudar no Colégio Equipe, no Bexiga, né? Bobo, nada bobo, né? Fui estudar no Bexiga e ali tudo começou. Eu inclusive, conheci, em 84, conheci o grupo Quilombojo Literatura. E aí a coisa desandou de vez. Né? Eu entrei no Quilombojo e foi minha escola. Né? Permaneci ali nesse grupo, éramos 8 integrantes, de 84 a 90, momento em que o grupo estava justamente se consolidando, né? Porque ele é fundado em 1980 e assume a publicação da antologia Cadernos Negros, que já vinha sendo publicada desde 78, assume a publicação da antologia Cadernos Negros em 83, no Cadernos Negros número 6. E eu entrei no Quilombojo em 84, então eu peguei toda aquela fase da segunda metade dos anos 80, em que aconteceram 3 encontros nacionais de poetas e ficcionistas negros, né, em que a gente tivemos um aqui em São Paulo, o segundo em Quintino, na cidade de Quintino, no Rio de Janeiro, no bairro de Quintino, na cidade do Rio, e o terceiro no Sesc de Petrópolis. Esse encontro com poetas e ficcionistas do Brasil todo, né, essa troca de experiências, de ideias. Participei, em 85, da publicação do livro Reflexões sobre a Literatura Afro-Brasileira, de autoria dos 8 integrantes do Quilombojo. Né? Éramos, então, eu, o Jamuminca, o Cuti, o Márcio Barbosa, o Obina Equibuco, a Miriam Alves, a Esmeralda Ribeiro e a Sônia Fátima da Conceição. Hoje estão tocando o Quilombojo, coordenando o Quilombojo, o Márcio Barbosa e a Esmeralda Ribeiro. Mas nesse período ali, de 84 a 90, que eu chamo de período de consolidação do grupo, por conta, inclusive, desses acontecimentos, os encontros nacionais de poetas ficcionistas,
a publicação do Reflexões, que foi um acontecimento de uma ousadia histórica, né? Porque nós não tínhamos crítica literária sobre o nosso trabalho como existe hoje. Nós não tínhamos negros na academia estudando a nossa produção, né? Hoje nós temos um literafro, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, que reúne lá no site do Literafro mais de 200 escritores, 6 universidades brasileiras e estrangeiras debruçadas, pesquisadores, dezenas de pesquisadores e pesquisadoras estudando a nossa produção, uma antologia que já foi publicada em 4 volumes, né? Já vai aí para a 3ª edição, enfim. A gente tem uma ressonância, uma fortuna crítica já considerável. Naquele momento, não. Naquele momento éramos nós por nós, como a rapaziada da periferia fala hoje, né? Então, nós produzimos o Reflexões sobre a Literatura Afro-Brasileira em 85, inclusive livro publicado pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, que acabava de ser criado, né? Foi criado em 84. Que foi uma forma da gente falar, da gente refletir, produzir ensaios sobre a nossa própria produção. Foram 8 ensaios de autoria de 8 integrantes do Quilomboje, né? Então, esse período foi um período de aprendizado muito rápido, muito frenético, né? Conhecer a Beatriz Nascimento em mesas de bar, em debates, por exemplo, né? A Sueli Carneiro começando já eu estava começando, Sueli já vinha já numa militância desde os anos 70. Presenciei a Sueli e a Edna Roland e a Deise Benedito criando o Guelé 10, né, por exemplo. Então, presenciei os primeiros FECONESUs, né, os Festivais Comunitários Negros Zumbi, que acontecem, itineram pelas cidades do interior todo ano. Também tem a mesma idade de Cadernos Negros, né, porque o Cadernos Negros número 1 foi lançado no FECONESU, no primeiro FECONESU em Araraquara, em 78. Né? Então, e o fato de estar ali estudando uma equipe, quando eu entrei no Quilomboje, me levou a escrever, a produzir um conto. Estreiei no Cadernos Negros número 7, 84, que era de poemas, e depois já veio o Cadernos número 8, que foi de contos, e nesse número 8 eu publiquei um conto chamado A Casa de Faiola, um conto ambientado na Vila Itororó, né, que é uma vila antiga, construída nos anos 20, está fazendo 200 anos agora, né? A Vila Itororó, ou melhor, está fazendo 100 anos, né? Que ela foi, o marco inicial dela justamente no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, 22. Uma vila, né, construída por um português, por um descendente de portugueses, filho de portugueses, um conjunto de moradias muito curioso, né, muito peculiar, que hoje é um equipamento público, né, um centro cultural foi desapropriado, foi tombado, desapropriado e está hoje sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura. Mas era uma moradia, era um cortiço, né? Ela primeiro foi fundada como uma vila de classe média, depois ela entrou num processo quando os aluguéis deixaram de ser uma fonte de renda importante na história da cidade de São Paulo, a vila entrou num processo de decadência, começou a ficar barato morar lá, e aí a gente chega, né? Aí chega, né, nós negros chegamos e produzimos os cortiços, que são os espaços onde com os quais, a partir dos quais a gente marca a cidade de São Paulo nessa interseccionalidade entre luta de classes e disputa racial, enfim. Né? Então, a Casa de Faiola, hoje, por exemplo, é um conto, meu primeiro conto publicado, e ele marcou muito a minha
meu processo, né? Ele foi escrito, inspirado num conto da Lígia Fagundes Telles, intitulado Bem Haver o Pôr do Sol, que é um conto clássico dela, né? A estrutura narrativa, eu recebi muita influência da Lígia, do Bem Haver o Pôr do Sol, e, e depois ele entrou no Cadernos Negros Melhores Contos, em 98, né, que houve uma edição do Cadernos Negros Melhores Poemas, de 20 anos de publicação do Cadernos Negros, e também um volume de melhores contos. E hoje ele está sendo adaptado para o teatro, né, por um grupo de teatro que faz residência artística na Vila Itororó e está produzindo uma peça, um espetáculo dramatúrgico a partir do conto. E por aí eu acabei definindo, ou acabei sendo definido pela cidade de São Paulo, que o meu projeto literário seria esse, né? A cidade seria minha personagem principal, meu cenário, meu ambiente, e é isso que eu venho fazendo desde então, né? Ao longo desses 40 anos, e a minha última produção diz justamente respeito à cidade de São Paulo, que é o livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, né? Que é uma pesquisa sobre o Joaquim Pinto de Oliveira, o arquiteto que viveu no século XVIII, né? E que produziu boa parte da paisagem urbana de São Paulo. Então, uma, uma longa introdução aí na nossa conversa. Não, não, não é. Não é, porque assim, é uma necessária elucidação, porque também, para mim, então aí dividir alguma coisa, também é uma viagem. Temos a mesma idade, talvez seja um pouco mais velho, um pouco mais. Então você falava de lugares onde eu tive ali. Ou eu estava subindo ou descendo a Florencio de Abreu. Ou eu estava descendo a Boa Vista ou indo para lá. Ou tomando trem para Santo André, onde eu também morava. Então, Ah, então é muito, muito legal, Abílio, essa sua recordação e trazer para a gente esse iniciar desse movimento negro, que é muito importante, né? Que quem viveu e quem viu percebeu a importância daquele momento e a importância do lutar, do aquilombar, e depois está nos cadernos negros. Então isso não foi uma necessária introdução. Me conta assim, como você está vendo hoje essa literatura negro-brasileira que você pratica, que você está praticando, que outros e outras também estão praticando. Como você olha isso, né? bom, podemos começar, inclusive, pela maneira como você se refere a essa literatura, né? As pessoas deve chamar a atenção dos seus espectadoras, a maneira como você se refere a essa literatura. Você chama de literatura negro-brasileira. Isso tem uma fonte, né? Essa expressão, esse conceito tem uma origem muito específica. Não é a maioria das pessoas que se referem a essa literatura como negro-brasileira. A maioria se refere a ela como literatura afro-brasileira, né? Outros se referem à literatura negra brasileira, tal. Mas literatura negro-brasileira, com esse prefixo, é coisa do CUT, né? Sim, que, é, que é um dos fundadores do Cadernos Negros, é o fundador do Cadernos Negros, né? O cara que fazia, que estimulava, que começou a regimentar os primeiros poetas para fazer um livro, uma antologia, em 78, e um dos fundadores do Quilomboje, né? E o CUT, em 2010, publica esse livro, né, pela Selo Negro, intitulado Literatura Negro-Brasileira, né? Inclusive, nesse livro tem um capítulo, eu acho importante mencionar isso, como você perguntou, como eu estou vendo a literatura hoje, eu acho que uma passagem importante desse livro é um capítulo intitulado O Tigre do Silêncio, né? Em que o CUT
gente comenta uma frase que ficou muito famosa, ficou conhecida, do Wally Soyinka, que em 86 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? E um nigeriano, né, um dramaturgo nigeriano e tal, vivendo em Londres, vivendo na Inglaterra, ganhou o Nobel certamente por escrever em inglês, né? A língua, né? Se você não escreve em inglês, seu texto não circula como, né? Então, a Nigéria é um país colonizado pela Inglaterra, enfim, e os africanos têm essa vantagem sobre nós brasileiros, né? Eles têm uma língua, além da língua do colonizador, eles têm uma língua própria, né? Cada povo ali tem a sua língua. Não sei qual é o povo do Wally Soyinka, mas certamente ele fala a língua, ele domina o idioma materno dele, né? Do povo dele, e também domina a língua do colonizador. E isso é revolucionário, né? No nosso caso aqui, nós tivemos que aprender a criar nosso próprio olhar por meio da linguagem, subvertendo a língua do colonizador. Nós não temos a nossa língua. Temos que primeiro nos apropriar da língua do colonizador e depois fazer uma implosão por dentro, né? Utilizar essa língua da melhor maneira para a gente expressar o nosso olhar, né? E o Soyinka ganhou o Nobel de Literatura e foi o primeiro negro a ganhar um Nobel de Literatura, né? Então, ele foi perguntado, né, para ele, a pergunta que não queria calar, como ele se sentia sendo o primeiro negro a ganhar um Nobel de Literatura. Então, ele diz a frase que ficou famosa: um tigre não proclama sua tigritude, ele salta sobre a presa. Né? E era certamente uma ironia que ele estava fazendo em relação ao movimento da negritude, né? O movimento literário que é a matriz de todos nós, né? Nos anos 30, na França, né? Leopold Senghor, né? Leon Dama e Aimé Césaire, que lançam ali as bases de uma estética literária negra, né? E essa palavra negritude que até hoje, né, vem sendo apropriada das mais diversas maneiras, né? É nome de grupo de pagode, é nome de time de futebol, né? Enfim. E, muita gente é, muita gente entrou nessa sintonia, nessa vibe do Soíta, né? De que o tigre não precisa proclamar a sua tigritude. Ele salta sobre a presa. É uma frase de efeito, né? Um cara que domina a criação uma palavra tal, e uma autoridade, um cara com credibilidade, um negro nigeriano, né? Que estava ganhando o Nobel. Então, e aí o Kuti faz essa discussão nesse livro, né? 14 anos depois, em 2010, abre um capítulo para discutir essa questão. O capítulo Tigre do Silêncio. E ali ele escreve, me lembro bem, que ele escreve mais ou menos o seguinte: o tigre não precisa proclamar sua tigritude porque ele está no topo da cadeia alimentar. Todo mundo sabe que o tigre é um tigre. Mas se alguém o chamar de gazela, pode ter certeza que ele vai dizer: eu sou o tigre. Ele vai proclamar sua tigritude, né? Então, com isso, o Kut estava discutindo o seguinte: não se iludam. Essa coisa de não se dizer negro, não se dizer um escritor negro ou um negro escritor, como o Soyinka estava propondo, né, serve para um escritor nigeriano que escreve em inglês, que ganha Nobel, que circula pela Europa, né? Mas não serve para nós brasileiros, por exemplo. Então, era importante destacar essa questão. Então, eu acho que
essa formulação, esse debate, é muito atual, né? Ele não está datado lá na metade dos anos 80, nem em 2010, quando o CUT publica o livro. Ele, por isso que eu chamei a atenção para o fato como você se refere a essa literatura, que essa conceituação formulada pelo CUT, porque o CUT, inclusive, discute o seguinte, o CUT discute, né, o seguinte, não é literatura afro-brasileira, porque literatura afro-brasileira se refere à África, e a África não é só a África negra. Né? A literatura negro-brasileira tem uma especificidade importante, né, de ser veiculada. Ela diz respeito justamente a esse debate que o Soyinka despertou ali. De todo modo, né, uma frase, uma resposta a uma pergunta numa entrevista que vem dando o que falar e que merece um debate. Então, Soyinka deu uma contribuição importante, né, ao, ao fazer ao construir essa frase que não é apenas uma frase de efeito, mas uma conceituação, um posicionamento político, né, ideológico, e que tem um lugar, um sujeito que está num lugar também específico, né? Um escritor africano que escreve em inglês e que ganha o Nobel. Né? Então, é de um lugar muito específico que ele está falando. E a literatura hoje, essa literatura negro-brasileira hoje, é uma literatura que vem, a meu ver, sofrendo os desafios, vivendo os desafios do mercado. Né? O mercado opera transformações, o mercado impõe desafios para uma literatura que é coletiva, sobretudo. Essa literatura negro-brasileira recupera autores que eram solitários, né? Luiz Gama, Cruz de Souza, Lima Barreto, Machado de Assis, Alta de Souza, né? Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus. São autores que não escrevem como coletivo. São autores que estão vivendo um tempo em que ser escritor negro era algo muito raro. Né? Mas produziram um legado que, quando chega no final dos anos 70, com a criação não só do Cadernos Negros e do Quilomboje em 1980, mas de diversos outros coletivos espalhados pelo Brasil, né? O próprio grupo Palmares, grupo de poetas de Porto Alegre, já em 71, já lançou a ideia, né, a proposta do 20 de novembro, né, que depois foi nacionalizada pelo Movimento Negro Unificado a partir de 78, é um exemplo de grupo literário que estava atuando no Sul. Né? Na Bahia nós tínhamos também o grupo, se não estou enganado, lá tinha o grupo Gens, no Rio de Janeiro tinha o Negrícia. Então eram coletivos, a literatura negro-brasileira, que se organiza a partir do final dos anos 70, é um movimento coletivo. Né? Essa é a principal característica. Por isso o nome Quilomboje não é apenas um jogo de palavras. Né? O nome Quilomboje é um neologismo, que eu costumo dizer, repetir isso, inclusive já escrevi, está no livro do Tebas, a palavra quilomboje é um neologismo criado por aglutinação, né, que é um processo de criação de palavras novas, por aglutinação de um substantivo de conteúdo político com um advérbio de tempo. Quilombo, hoje. Então, significa uma atualização permanente da estratégia quilombola de luta. Né? Isso faz parte daquele processo coletivo. Então, a literatura hoje, como eu estava dizendo, vive os desafios do mercado, que o mercado absorve individualidades, o mercado não absorve coletividades. Então,
você começa a ganhar visibilidade, você começa a ser destacado como alguém que surge como num passe de mágica. Não existe processo histórico, não existe processo coletivo, você passa a aparecer como alguém que não faz parte de uma construção, de um processo histórico. Ainda que esse processo histórico e coletivo seja mencionado aqui e ali, mas não é algo permanente, não é algo que acompanha você, né? Na maior parte das vezes você se transforma num produto isolado do seu contexto, né, e dos seus. Agora, não há dúvida de que a gente tem uma projeção de autoras e autores, sobretudo autoras, né, porque nós estamos num momento das vozes femininas romperem o silêncio, né, um momento tardio, e um momento que não é passageiro, né? Talvez nem seja um momento, mas uma inauguração de uma nova era, né? Sobretudo autoras, editoras também, né? Tanto no sentido da empresa editora, como na atividade da profissional que edita, né? Editoras. Então, eu acho que nós vivemos a gente vem desbravando, a literatura hoje vem comemorando, colhendo os frutos de uma semeadura que vem sendo feita, que foi inclusive inaugurada em 1859, né, por uma incrível coincidência. Quando eu digo coincidência, eu não estou falando em acaso, estou apenas falando de dois fatos que incidem no mesmo momento. Uma Maria Firmina dos Reis lançando Úrsula no Maranhão, em São Luís, e um Luiz Gama lançando Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, em São Paulo, no mesmo ano de 1859. Ali se inaugura uma subjetividade negra na literatura, né? A partir daí, todos nós viemos abrir o caminho para que todos nós pudéssemos atuar. Né? Inclusive, para fazer aqui uma menção que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado agora, inclusive, mesmo que um autor de uma outra geração, de um outro momento posterior a Luiz Gama, não perceba, não saiba, não tenha consciência disso, mas é herdeiro de Luiz Gama. Né? Inclusive na radicalidade de Luiz Gama, que superou todos aqueles que vieram depois dele. Exemplo disso é o Mário de Andrade. Né? E vou me referir, vou especificar por que estou dizendo isso. O Mário de Andrade, o poema, o livro mais combativo do Mário de Andrade, do ponto de vista, inclusive, da luta racial, né? É o Lira Paulistana. Se salvo algum equívoco aqui, se não aquele livro, se não um deles, né? O Lira Paulistana. E que depois, se você for no Google hoje digitar Lira Paulistana, você não vai encontrar o livro do Mário de Andrade. Vai aparecer uma casa de espetáculos que tinha em Pinheiros e tal, coisas da internet. Mas tinha esse livro, Mário de Andrade lançou esse livro, não me lembro agora o ano, mas foi ali já na década de 40, provavelmente, porque é um dos livros mais maduros do Mário, né? O Lira Paulistana. E essa coisa da lira, né? que remete, que é a raiz, que é o radical do lirismo, né? Do lirismo poético e tal, essa coisa da lira, o Luiz Gama já tinha negado na metade do século XIX. Né? O Luiz Gama se proclama um Orfeu de Carapinha, né? No poema Lá Vai Verso, se proclama: eu quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de Carapinha, que a lira desprezando por mesquinha, ao som decanta da marimba augusta.
né? Então, o Luiz Gama negou o lirismo, que era uma tradição da poesia ocidental, que vem da lira, a lira de Orfeu, né? É o deus grego, o poeta, o músico que toca uma lira, e troca essa lira pela marimba. Então, o Luiz Gama ali já lançou as bases de um programa literário, de um projeto estético que questiona, põe em xeque todo o pensamento ocidental, né, em torno da literatura. E o Mário, não, embora seja um intelectual canônico, né, segundo aí o biógrafo, um dos biógrafos dele, é o autor mais estudado depois de Machado de Assis, né? Então, o Luiz Gama está muito longe disso, porque não tem a mesma projeção de um Mário de Andrade. Mas, do ponto de vista da originalidade estética e dessa herança, né, da literatura negro-brasileira, a qual, na minha opinião, o Mário de Andrade pertence, né, o Luiz Gama radicalizou, foi muito mais fundo. Enfim. Aproveitando, eu fiz uma pesquisa, o Lira Paulistana é de 1945. Ano da morte do Mário. Foi publicado um ano depois da morte dele, assim, 29 composições de poema. Não, isso é muito interessante, isso é interessante desses percursores que você fala, né? Que leva até a Praça do Patriarca, até o Teatro Municipal, até o Feconezu, para a gente também estar aqui, né? Nesses quilombos de hoje, né? Estando junto e sofrendo isso mesmo que você pontuou. Só estou falando porque muitas escritoras e muitos escritores vivem isso, essa questão de você querer ser o destaque, né? E a sua formação é coletiva, e o seu andar é coletivo, e o seu crescer é coletivo. Isso é Sou porque nós somos, né? Que é o exato. seu slogan. Exatamente, exatamente. É isso. É isso que fortalece essa literatura que qualifica e dignifica, até fazer assim. Querido, eu vou pedir uma licença para você, 5 minutos para a gente fazer, você tomar um copo d'água, tomar um copo d'água e eu fazer uma estante preta, que você até fez alguns spoilers dessa estante preta. Pode ser, querido? Perfeito, tranquilo. Beleza. E é lembrar e aproveitar para que todos e todas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, a importância de assinar o nosso canal. Assine o nosso canal, né? Venha conversar com a gente, faça essa gentileza, essa questão para a gente poder conversar, falar sobre literatura, tem muito mais coisas acontecendo que são importantes. Então vamos lá nessa questão da Estante Preta. O nosso primeiro livro, em cima do que o Abílio muito bem falou, né, sobre essa questão da escrita da mulher negra, dessa escrita dessas autoras negras que estão aí, estão fazendo. Então, esse primeiro livro é Carvão Animal, de Ana Paula Maia, né, editora Record. E é importante a gente sempre, né, colocar isso. Esse livro é a terceira parte de uma trilogia que Ana Paula escreveu, A Saca dos Brutos, iniciada com as novelas Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, e Trabalho Sujo dos Outros. Esse texto, essa escrita com, né, tem um estilo dela que traz muito sangue, muita violência, ela lança o olhar ao outro, né, dando essa sua qualidade, contando essa história, contando também outras histórias, trazendo esse olhar de uma negra escritora preta, né? Com uma atmosfera que hipnotiza o leitor. Ana Paula Maia, Carvão Animal, editora Record. O livro seguinte, esse é interessante, que é um coletivo, né? Feito pela editora Malê, com as autoras Adriana Ortega, Cristiane Sobral, Elaine Marcelini, Esmeralda Ribeiro e outras,
né? Que são cartas para a esperança, né? Esperança Garcia, aquele texto, um texto também que muitos consideram ele como precursor também da, né? É Esperança Garcia como uma das precursoras, né? E aí a editora reuniu essas poderosas escritoras e pediram para ela escrever uma carta para Esperança Garcia, trazendo, né? Trazendo esse preto olhar sobre essas novas heroínas. Cartas para a Esperança, né? com as, com as escritoras, que é importante sempre ressaltar, entre outros, falando de Esmeralda Ribeiro, Elaine Marcelina, Cristiane Sobral, Adriana Ortega, muitas outras. Cartas para a Esperança. E o livro seguinte, Só as Mulheres Sangram, da Lia Vieira, editora Nayala. São contos, né, que falam desse cotidiano, desse olhar cotidiano, né, ambientado em diversos espaços, traça um panorama abrangente das experiências de negras excluídas do canônico literário brasileiro, que a gente estava falando, apresentando paradigmas não assimilados pela crítica literária tradicional. É muito importante todos esses livros, essas escritas. Esse aí é o nosso Estante Preta. E aí nós voltamos, né? Abílio, vamos lá. Vamos continuar essa prosa, querido. Por favor, pedi para você. Você já deu esse panorama, trouxe seu olhar e esses nossos inscritos, né? Como tá os seus inscritos? Né? Conte o que você vai tá nos trazendo e, se for possível, conte mais sobre esse livro que você está pesquisando, essas coisas que você está pesquisando, que é muito importante, que é uma discussão que veio, que muitos de nós já sabíamos, né? Mas que veio para esse público, né? Desse arquiteto, desse olhar, dessas coisas que estão trazendo. Por favor, Abílio. Inclusive você vê que nos 3 livros que você anunciou aí, com exceção da Ana Paula, né, que já é uma autora que já você vê que ela está numa editora que é uma casa publicadora de primeiro time, né, do mainstream, né, que é a Record, mas as demais, pela Nandiala ou Nayala? Nayala É mesmo? Nandiala. Tem um nome parecido também. É Nandiala. Eu também pronuncio errado às vezes, mas Isso é, aí. Talvez seja Nandiala. Nandiala. São várias editoras que surgem. E a do coletivo, né, de escritoras, né, É da Malê. a Malê, que também é uma editora negra, né? A Esmeralda Ribeiro, que é coordenadora, junto com o Márcio Barbosa, do Quilomboje, né? Nós estamos juntos lá no Reflexões para a Literatura Brasileira, conforme mencionei. A Cristiane Sobral, que também já publicou em Cadernos Negros, né? Mais de uma vez. E que tá. E a Cristiane tá com uma editora agora, Aldeia das Palavras, tanto é que ela é nossa parceira, a gente fez uma parceria de um trabalho coletivo, que é legal até falar, né? Pretos Encontros, volume 2 que a gente tá junto com Cristiane Sobral, saímos pela editora dela, ela é parceira, né? Ela está sendo parceira da gente nesses nossos trabalhos, né? E isso é interessante falar, né, como você falou, de negras editoras também, né? É um movimento, né? Um movimento que vem se fortalecendo por meio essa atitude da Cristiane é aquela atitude que o Quilomboje adotou, que o CUT adotou lá em 78, que é essa coisa da publicação, né? Eu não vou ficar esperando que o mercado me absorva, me eleja, né? Eu mesmo faço os meus livros. Hoje o acesso aos meios de produção de livros no mercado editorial está bem mais fácil do que no passado, né?
certamente. E a Lia Vieira, né? A Lia Vieira é a autora de Cadernos Negros, né? De carteirinha, né? A Lia. Então a gente vê que essas pessoas estão aí produzindo e o trabalho do Cadernos Negros é um trabalho que rende resultados importantes. E só apontando, a Elaine Marcelino, ela tá nos Cadernos Negros, tá lá no Rio, ela abriu uma livraria. Também tá pensando em abrir uma editora, mas abriu uma livraria. Então, isso que é interessante desses movimentos, né? Abrir uma livraria com coisa, tá falando, estamos conversando, tá pensando, tá fazendo livros infantil. Isso é muito interessante e que você tinha falado tudo isso antes. Isso é muito legal. Exatamente. Multiplicando, né? E esse é o movimento, multiplicando e agora por meio, inclusive, do empreendedorismo no mundo editorial, né? Livrarias, livreiras, né? Editoras e tal. É, e provável, certamente, o resultado mais resplandecente que nós temos de Cadernos Negros é a Conceição Evaristo, né? É o resultado mais resplandecente, mais luminoso, por causa da verdade que ela conquistou, né? Por mérito, talvez essa palavra não seja muito adequada, né? Porque lembra alguma coisa assim que dá até urticária, da meritocracia, mas a competência da Conceição, né, a criatividade, a, o ori, né, dela, essa que ela traz, carrega da existência dela, na escrevivência, né, para usar uma palavra criada por ela mesma, a Conceição publicou durante 20 anos em Cadernos Negros. Né? Eu gosto de lembrar que o livro Olhos d'Água, que ganhou o Jabuti de 2015, da Conceição, tem 15 contos, 11 deles publicados ao longo de 20 anos em Cadernos Negros. Né? Então, o Cadernos Negros é um projeto, é um movimento, né, que tem feito, que tem dado, fornecido acesso para autoras e autores, né? Convi sociabilidade, né? De ser lido por um público. O Caderno Negro tem formado um público, tem formado autores e tem sido canal de expressão, meio de expressão para autores que muitos não precisariam estar escrevendo em cadernos negros, né? Alguns não precisariam estar escrevendo em cadernos negros, mas escrevem em cadernos negros porque também é uma forma de participar, né? De dar a sua contribuição e tal. Então, e o Tebas, esse trabalho do Tebas é um trabalho que tem a ver com a minha formação, né? Depois daquela guinada que aconteceu na minha vida quando cheguei ali na Florencio de Abreu, quando conheci ali o Viaduto do Chá, né? Ali, e fui estudar no Colégio Equipe, aí eu achei que não era mais o ambiente das metalúrgicas que eu queria, né? Não queria mais conviver entre operários, entre pessoas num ambiente de produção, né? Uma produção do Fordismo, né? A linha de produção, porque a metalúrgica, hoje eu não sei como é que anda isso, mas naquele momento a metalúrgica era o seguinte: você, para ir ao banheiro, você tinha que pedir. Eu cheguei a trabalhar numa metalúrgica que tinha um cara que ia atrás da gente até o banheiro e ficava na porta esperando, para você não demorar, porque você tinha que produzir. Né? Então, é um ambiente, era pelo menos um ambiente desumano. Né? O ambiente do mundo do neoliberalismo, do capitalismo, já é assim, nos faz assim, na cidade, andando pela rua, nos horários que a gente cumpre, no nosso ritmo. Né? E eu acabei me encaminhando para uma atitude de flaner, né?
que é aquela figura benjaminiana, né, da Paris, da modernidade, que impede essa atitude do flanar, né? Você não tem mais tempo de flanar pela cidade, de observar a cidade, porque você está. Eu faço roteiros, né? Conduzo roteiros de memória pela cidade, conduzindo grupos, né? Como muitas vezes para escolas, para grupos de pessoas interessadas nessa experiência, e sempre acontece de as pessoas que participam comentarem o seguinte: poxa, eu trabalhei tanto tempo aqui nessa região e não tinha notado, nunca notei essa igreja, nunca notei aquela fachada daquele edifício, não sabia do nome dessa rua, não sabia que aqui tinha acontecido determinada coisa. Assim como eu, naquele momento que subi, cruzei a Florencio de Abreu, o Lago São Bento, e subi a São Bento, passei pelo antigo Lago do Rosário, o atual Praça Antônio Prado, e não sabia o que era, que ali tinha sido a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, da Irmandade dos Homens Pretos, né? E eu acabei desenvolvendo esse interesse por essa narrativa da cidade, né? E o Tebas é resultado disso. Tebas é um personagem que eu conheci em 2013, no distrito de Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade de São Paulo. Trabalhei como assessor de comunicação na subprefeitura lá, né, entre 2013 e 2015, e ali tive contato com esse personagem. Não vou contar aqui a história de como ele foi parar lá, um cara que atuou no século XVIII no Triângulo Histórico, né, que fez a ornamentação de pedra das fachadas das igrejas do Mosteiro de São Bento, do Convento de São Francisco, do Convento dos Carmelitas, né? Ali onde, para quem conhece São Paulo, onde é o Poupa Tempo Sé, tem uma igreja ali que sobreviveu à demolição do convento, uma igreja barroca, né? Cujo a fachada é a autoria do Tebas. Então, o Tebas, o chafariz da Misericórdia, no cruzamento da Rua Direita com a Quintino Bocaiúva, chafariz que não existe mais hoje lá. Então, o Tebas deu a cara da paisagem do Triângulo Histórico de São Paulo no século XVIII, né? Segundo uma historiadora, inclusive, historiadora da arte, Araci Amaral, o chafariz da Misericórdia foi a primeira manifestação de embelezamento público da história de São Paulo, né? Porque foi encomendado a ele um chafariz para fornecer água potável para a população, que era um problema sempre, como é hoje ainda, a questão do abastecimento de água. E ele não só executou um chafariz, um equipamento funcional, utilitário, para fornecer água, mas criou um chafariz de pedra, que a especialidade dele era entalhar e aparelhar pedras. Criou um chafariz de pedra no formato de pilão, né, que é uma obra, né, uma verdadeira obra de arte, né, que se diferenciava naquele momento, em 1792, quando esse chafariz foi construído. E ficou conhecido como o chafariz do Tebas, né? Então, esse personagem, eu fui incumbido de desenvolver uma pesquisa sobre ele pelos coletivos lá de Cidade Tiradentes, que tinham desenvolvido um trabalho com esse personagem, e desenvolvi essa pesquisa para dar retorno, né? Porque coloquei o cargo de assessor de comunicação ali a serviço dos coletivos locais, da comunidade de Cidade Tiradentes. Mas a coisa acabou desdobrando para um caminho que eu não imaginava, né? Porque a gente atuou em diversas frentes, desenvolvemos diversas pesquisas e trabalhos, e muitos deles, a maioria deles, não teve ressonância, né? Mas com o Tebas foi diferente. Com o Tebas, já quando nós conseguimos, quando eu falei dele para o presidente do Sindicato dos Arquitetos, no início de 2018,
final de 2017, ele ficou indignado, né? Como é que ele, de arquitetos, um sindicato de esquerda, né, progressista e tal, não conhecia esse cara, né? Como é que as faculdades de arquitetura não mencionavam esse cara? E vamos homenageá-lo, vamos fazer alguma coisa. E aí veio a ideia dele mesmo de que tal se a gente sindicalizar o Tebas, se a gente incluir o Tebas no nosso quadro associativo. Vamos fazer uma placa de metal, né? Vamos fazer essa coisa simbólica e tal. E uma ideia, aliás, que já tinha, que foi uma recorrência, porque o Ramatiz de Assino, que também é outro autor de Cadernos Negros dos anos 80, mas que depois foi para a vida acadêmica, acabou se dedicando mais à vida acadêmica, né? Fez mestrado, doutorado em História Econômica, hoje é professor da Universidade do ABC, inclusive está fazendo pós-doc em Portugal. O Ramatiz me procurou nessa época, quando eu estava trabalhando na subprefeitura, e me disse o seguinte: no final de 2015, justamente o Luiz Gama havia sido reconhecido pela OAB, né? Em dezembro de 2015, o Luiz Gama recebeu o reconhecimento como advogado da OAB e tal, que o Luiz Gama é um advogado provisionado, né? Ele não pôde se formar na São Francisco, enfim. E o Ramatiz falou: olha, nós estamos devendo isso sobre o Tebas, porque eu tinha um morador de Cidade Tiradentes que migrou para lá nos anos 90 e que morava ali na Moca e que era militante do movimento negro e que propôs que o movimento negro, isso lá no final dos anos 80, propôs que o movimento negro adotasse o Tebas como uma bandeira, né? Mas naquele momento, centenário da abolição, né? A luta para desconstruir o mito da democracia racial, a grande bandeira era Zumbi, né? Era consolidar a figura do Zumbi. Então, o Tebas não tinha lugar ali naquele momento. Mas o Ramatiz, que era militante do movimento negro também, que estava lá naquele momento da escadaria do Teatro Municipal, todo aquele processo, presenciou essa proposta do Walter, que é esse morador, e um sambista, né, um cara ligado à escola de samba e tal, e me procurou para dizer: olha, eu me lembro que, eu estou sabendo que você está pesquisando Tebas, e eu me lembro que o Valtinho vivia cobrando da gente e tal. Então, eu acho que agora é a oportunidade da gente dar esse retorno para ele. Eu vi aí que o Luiz Gama foi reconhecido pela OAB, a gente podia procurar uma dessas entidades de classe aí e ver se a gente emplaca o Tebas, né? E assim se deu. Mas eu, então, reuni um grupo de pesquisadores, 4 pesquisadores, o próprio Ramatiz, o Carlos Gutierrez Cerqueira, que é um historiador do IFAM, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a, o próprio presidente do Sindicato dos Arquitetos, o Maurílio Chiaretti, e uma pesquisadora da Universidade de Nova York, a Emma Young, que naquele momento estava desenvolvendo uma pesquisa, um doutorado sobre a história da água, e ela tinha um capítulo dedicado ao chafariz da misericórdia, né? E ela estava no Brasil, e uma bibliotecária da Biblioteca Mário de Andrade, veja, biblioteca que eu frequentei nos anos 80 e tal, uma bibliotecária, uma japonesinha chamada Norma, que morreu de câncer há cerca de 1 ano, 2 anos. A Norma, que trabalhava na seção São Paulo da Biblioteca Mário de Andrade, atuava como uma verdadeira embaixatriz dos pesquisadores sobre São Paulo, né? Quando aparecia um pesquisador buscando um tema, ela colocava em contato com outro que estudava, pesquisava alguma coisa parecida, né?
porque ela conhecia as pessoas que frequentavam ali, que iam buscar essas pesquisas. Então, a Ema apareceu na Biblioteca Mário de Andrade, buscando informação sobre o Tebas, e a Norma, pô, você não conhece o Abílio Ferreira? Ele está fazendo uma pesquisa também. Aí nos colocou em contato e, enfim, convidei a Ema para fazer parte desse livro. E essas pessoas, Ramatiz, o Carlos Cerqueira, a Ema, o Maurílio e tal, como presidente do sindicato, elas compuseram uma mesa, né, que nós fizemos um debate no dia do reconhecimento do Tebas, no dia 21 de março, não por acaso, de março de 2018. Né? E depois, essas mesmas pessoas, eu pedi que eles pusessem no papel a fala que fizeram lá naquele dia. Isso gerou 4 artigos, 4 ensaios, e eu produzi um também, intitulado Tebas e o Tempo, que é uma cronologia desde 1899, quando começaram a surgir as primeiras menções ao Tebas, publicadas, impressas, até a atualidade. E aí compusemos um livro que ganhou um edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí publicamos, e foi lançado em abril de 2019. E já naquele momento, no reconhecimento dele pelo sindicato, a gente já viu um público comparecer ali que a gente não esperava. Foi um ato divulgado ali no Facebook, sem muita pretensão e tal. E o sindicato não é grande, tem capacidade para 70 lugares sentados, mas compareceram cerca de 100 pessoas, né? Ficou muita gente em pé, muito poucos arquitetos, pouca gente do próprio sindicato, mais gente do militantes, né? Militantes antigos, que tinham, inclusive, presenciado esses debates sobre Tebas nos anos 80. Então, a gente já sentiu ali que o Tebas era um personagem esperado. Né? Quando a gente fez o lançamento, que foi no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, que lotou o auditório, um auditório bem mais amplo, né? Lotou o auditório da Biblioteca Mário de Andrade no dia que estava fazendo 1 ano o assassinato da Marielle Franco. Né? Então, teve um ato pela passagem pelo ano, marco de 1 ano do assassinato da Marielle Franco, e muita gente foi ao lançamento para depois ir para o ato, ou foi para o ato para depois ir ao lançamento. Então, o Tebas foi ganhando visibilidade. Teve imprensa, vira e mexe, ele aparece na mídia, ganhou um doodle, né, do Google, enfim. E é um personagem que é um assunto, um tema que faz parte da minha pesquisa, que tem a ver com essa questão, né, da gente esquadrinhar o espaço, né, da paisagem de São Paulo. Né? Daí o meu interesse não só porque além de ser um fundador da literatura negro-brasileira por excelência, o Luiz Gama é um sujeito que promove uma intervenção na paisagem urbana. Né? O Luiz Gama ao se intitular, se autoproclamar um Orfeu de Carapinha, ele se inscreve na cena urbana de São Paulo de uma maneira decisiva. E depois, quando fez 100 anos do nascimento dele, não ia fazer 100 anos ainda, ele nasceu em 1830, então o centenário do nascimento dele foi em 1930, bem em plena revolução do Getúlio Vargas e tal, mas era também um momento em que a imprensa negra paulistana estava no auge. Né? E em 1928, tinha um cara que tinha vindo de Campinas, chamado Lino Guedes, que tinha vindo de Campinas. Lá em Campinas já tinha editado um jornal chamado Getulino, né? Que
né? E a gente sabe que o alter ego do Luiz Gama, nas primeiras trovas burlescas de Getulino, no seu livro de 1859, não precisa dizer qual era o grau de vínculo, de admiração, de, de empenho do Lino Guedes em difundir a obra do Luiz Gama. Né? E o Lino Guedes migra para São Paulo, jornalista, trabalhava na grande imprensa e tal, e fundou um jornal chamado Progresso, em 1928, que foi um jornal que arrecadou recursos para implantar uma erma, né, que é um pedestal com um busto do Luiz Gama, o que acabou acontecendo 3 anos depois no Lago do Aroche. Né? E no pedestal, esse busto, que é, diante de uma discussão hoje que a gente está vivendo sobre sobre essas estátuas, né, os monumentos, estátuas controversas, derruba estátua, não derruba, incendeia a estátua do Borba Gato. Né? O Luiz Gama, o busto do Luiz Gama é primeiro monumento a uma pessoa negra da história de São Paulo. Né? E de uma maneira muito curiosa, porque foi um movimento da sociedade civil, da militância negra, da imprensa e da literatura, né, que arrecadou recursos por meio de um jornal chamado Progresso e que não conseguiram implantar em 1930, conforme estava combinado, 21 de junho de 1930, nascimento do Luiz Gama, 21 de junho, conseguiram só depois, no ano seguinte, em novembro de 31. Mas nesse pedestal está escrito lá, para quem passar no Lago do Aroche, está escrito o pedestal assim: Luiz Gama, por iniciativa do Progresso, homenagem dos pretos do Brasil. Brasil com Z, né, como se usava naquele momento. Para uma pessoa que não tem a informação, pode soar estranho. E para mim, antes de eu saber disso, que era o jornal Progresso, me soava estranho esse enunciado, por iniciativa do Progresso, né, homenagem dos pretos do Brasil. Mas é o Progresso jornal, editado pelo Lino Guedes. Né? Então, o Luiz Gama, o Lago do Aroche, o Aroche é o nome do primeiro diretor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, né? O Marechal Aroche, José Aroche de Toledo Rendon, que era dono daquelas terras ali, da Santa Cecília, Vila Buarque, ali. Né? Depois, a Academia de Direito foi fundada em 1827. Depois, o Aroche vende as terras para o Rego Freitas. Né? O Rego Freitas, aí sim, o Rego Freitas era um contemporâneo do Luiz Gama, um juiz municipal, o Luiz Gama advogado, portanto, né, a convivência entre os dois era uma convivência profissional cotidiana. Né? Então, era comum o Luiz Gama fazer petições para o juiz, que o juiz acolhia ou negava. Né? E não demorou para que os dois entrassem em rota de colisão. Então, o juiz Rego Freitas negou uma petição do Luiz Gama, que o Luiz Gama queria que um negro escravizado, que tinha a sua liberdade e estava sendo questionada na justiça, a sua escravização, e o Luiz Gama era o advogado dele, solicitou para o juiz que depositasse aquela propriedade, que era esse homem, em juízo até que corresse o processo na justiça. Né? E o Rego Freitas negou provimento a essa petição, com uma argumentação que o Luiz Gama julgou insuficiente, e ele fez uma coisa que ele fazia, que era uma prática, uma estratégia dele. Foi para a imprensa, escreveu um artigo no Correio Paulistano, detonando o juiz, né, dizendo que era um incompetente, que o juiz não merecia estar ali e tal. Foi processado pelo Rego Freitas, se autodefendeu e ganhou a causa. Né? Existe uma foto do Luiz Gama, inclusive, que foi feita pelo famoso fotógrafo Militão Augusto de Azevedo, fotógrafo da cidade de São Paulo, que é uma foto que é considerada a foto do dia em que o Luiz Gama ganhou essa causa, é uma foto da vitória. Né?
Então, não só em vida, mas também depois da morte, a presença do Luiz Gama se inscreve na paisagem paulistana de uma maneira que precisa ser conhecida pelas pessoas, né? Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo. Por meio da literatura, sim, eu estava dizendo da questão da formação, por meio do jornalismo literário, né? Porque eu me enveredei para o mundo do jornalismo e a literatura já vinha acontecendo, então eu acabei desenvolvendo esse campo, me inserindo nesse campo, que é um campo que é da tradição de um João do Rio, né? da Alma Encantadora das Ruas, da Belle Époque carioca, a tradição do New Journalism dos Estados Unidos, né? do Gay Talese, de um Truman Capote, né? No Brasil, um, um Fernando Moraes, né? Um Laurentino Gomes, enfim. Esse é o jornalismo literário, né? O Roberto Monteiro de Toledo, né? Para citar um contemporâneo nosso, negro, um Oswaldo Faustino, né? Que aparece lá a fotinho dele nesse quadro que você mostra, aí tem lá as fotos dos escritores negros, aparece ali o Oswaldo, autor da Luz de Luiz, da Legião Negra, né? Então, a minha linha de trabalho é essa. E o Tebas é um livro com esse viés, né? De fazer. E esse trabalho também da oralidade, né? Trabalho de conduzir roteiros, de contar histórias, é uma vertente do jornalismo literário, né? Que é você usar recursos da criação ficcional para contar histórias de fatos reais, né? De criar uma trama, ou melhor, de ressaltar a trama que é a vida, né? A trama que acontece na vida real. Então, esse o trabalho. E a pesquisa acadêmica que eu estou desenvolvendo, inclusive faço a qualificação amanhã, que é um momento decisivo para ir depois para a escrita mesmo da dissertação, é uma pesquisa em que eu estou estudando justamente a partir do Lino Guedes e do Mário de Andrade, né, uma manifestação que os dois fizeram num poema, né? No caso do Lino Guedes, o poema Dedicatória, publicado em... Primeiro, o Mário, né, publicou num poema do Paulicéia Desvairada, em 1922, um poema intitulado A Caçada, e depois o Lino Guedes num poema dedicatório no livro Descordador, de 1936. Os dois, nesses poemas, mencionam um lugar de São Paulo que é um lugar de ocupação negra, que é o Pix, que é a região do Pix, que é uma região pouco conhecida por esse nome, mas muito frequentada, sobretudo pelos apressados paulistanos pressionados pelo fluxo da correria da cidade, que é um entroncamento de mobilidade urbana, que é o terminal Bandeira de ônibus ali e a estação Anhangabaú do metrô, né? Essa região que já era uma região de confluência de caminhos por conta dos córregos, né? Do Saracura e do Itororó, que hoje correm por baixo da 9 de julho e da 23 de maio, respectivamente, e que desagam no Anhangabaú, que hoje forma o corredor norte-sul, né? Então, é um entroncamento de caminhos ali, e essa região tem um nome tradicional de Pix. E o Mário, nesse poema de 22, e o Lino Guedes, no poema de 36, mencionam o Pix, tá? De maneiras diferentes. E eu estou desenvolvendo uma pesquisa a partir desses dois poemas, né, justamente para discutir como esses escritores intervêm na paisagem urbana como sujeitos, né, que criam realidades por meio da linguagem. Então, essa é a minha pegada.
Nossa, só agradeço. Importante. Pedir mais uma licença para você rápida, assim. A gente está aqui no final. Ia lembrar, pedir para todas e todos e conversar com todas e todos, assim. Agradecer, pedir para assine o canal. Essa conversa é muito boa, muito importante. E só avisar que nesse nosso próximo encontro, a gente já está no final, que nesse próximo encontro a gente vai estar conversando com o Machado Bantu. Semana que vem, ele vai estar aqui conversando, falando também da sua seu olhar, das suas escritas, das suas ascendências, né? Ele é lá do Rio Grande do Sul. Machado Bantu vai estar com a gente. E é isso, Abílio. Muito obrigado, Abílio. Agradeço a sua presença, a sua paciência de estar falando, estar nos ensinando. Para mim, importante mesmo, assim, esse negro olhar sobre São Paulo também, que é meu São Paulo, né? Que é nosso São Paulo. Só agradeço, Abílio. Muito obrigado, querido. Agradeço. A gente ter a oportunidade de conversar sobre as nossas coisas, sobre o que a gente faz, é sempre transformador. Né? Cada vez que eu falo, cada vez que a gente verbaliza, a gente organiza as ideias, a gente cria, a gente sai de uma conversa como essa com abordagens diferentes. Certamente alguma coisa vai mudar na minha trajetória daqui para frente, na minha pesquisa, nas coisas que eu escrevo a partir dessa conversa, porque a gente se ouve o outro, né? E imagina o público que está do outro lado, né? Imagina o público que depois vai acessar pelo canal, né? Então é um diálogo que tem esse espírito coletivo, né? Que é o espírito da literatura negro-brasileira, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. E agradeço a todas e todos que tiveram a paciência de assistir, sabe? Assinem o canal, dê um gostei, divulguem para mais gente poder assistir, poder ouvir. Muito obrigado. Até. Abílio, até, querido.